sejam bem-vindos a mais um episódio do Milk Spot. Agora aqui num cenário super diferente, a gente está na Milk Experience e estamos com vários convidados especiais. Estou com a Ana aqui que vai apresentar uma delas para vocês. Olá, pessoal. Vou apresentar a nossa convidada com a minha colinha de sempre, né? Publicitária brasileira que se destacou no agronegócio ao assumir gestão da marca de laticínio familiar, Diana Yankee. Quem é Diana? Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Uma pergunta profunda, né? São muitas respostas, mas eu acho que estando aqui no universo do leite, vou me concentrar mais nessas características. Eu nasci e cresci na fazenda da minha família, uma fazenda que fica no interior do estado de São Paulo, na cidade de Descalvado, e tinha uma regra na minha casa. Eu posso olhar para vocês? Eu olho para a câmera. Pode olhar para vocês, né? Tinha uma regra na minha casa, a única regra, que eu sou filha, sobrinha e neta de engenheiros agrônomos, e a única regra era: não pode fazer ciências agrárias, nem eu, nem minhas irmãs. E para mim isso foi sempre uma coisa tranquila, porque eu sempre amei a fazenda, fui muito ligada ao campo, mas não era o que eu queria fazer. Eu gostava de moda, enfim. E aí eu fui para a faculdade com 18 anos, fui fazer publicidade em São Paulo, e já muito voltada para esse universo da moda, fiz muitos cursos na área, tinha certeza que eu não queria trabalhar com a fazenda, via a vida inteira o meu pai lá todos os dias. E aí até que a vida estava se encaminhando para esse lugar, quando de repente eu digo sempre que a vida se apresenta. Então em 2018 surgiu uma oportunidade, minha irmã mais velha já estava na empresa, e surgiu uma oportunidade da gente fazer um investimento na nossa marca própria, então de virada de chave mesmo, de rebranding. E aí eu me vi numa situação que seria entrar na empresa justamente na minha área, com os meus conhecimentos, e para mim tem um lugar de peso enorme, que é essa continuidade do legado, dos propósitos. E aí eu fui e estou lá desde então, quarta geração à frente do negócio. A gente está hoje vivendo um momento muito interessante, que é o convívio de 3 gerações. Então meu avô, meu pai, meu tio, eu e minha irmã, todo mundo trabalhando junto. E diria para vocês que a minha vida hoje é muito mais rural do que urbana, fico muito mais na fazenda do que em São Paulo. E sou muito feliz e vejo muito propósito em participar dessa cadeia de pessoas que alimentam o mundo, especialmente com alimento fresco e resolvendo o problema na vida das pessoas. Achei máximo. Diana, como que você entrou? Como foi essa comunicação das gerações? Você teve alguma dificuldade? E em que momento você percebeu a necessidade de dar essa virada, principalmente na parte de marketing, né? Que você trabalha bem ali a parte de embalagem, das próprias certificações, da importância disso. Como você trouxe, como foi a reação das gerações passadas que ainda estão ali trabalhando junto? Olha, eu diria para você que sempre existem embates entre gerações, sempre vão existir, e até um grau é super saudável, né? Porque cada geração agrega de uma forma, colabora de uma forma. Eu acredito muito que o conhecimento está nesse encontro geracional, mas sei claramente do privilégio que eu tenho de ter uma família muito acolhedora nesse sentido. Então, desde o primeiro momento, eu sempre... A minha irmã é a primeira geração de mulheres na nossa sucessão. E eu acho que a gente, desde o primeiro momento, sempre foi muito ouvida, muito respeitada. E eles nos deram muita autonomia, o que eu acho que é fundamental quando a gente está falando de processo de sucessão, porque é parte do seu estímulo. É muito chato você colocar toda a sua energia, desenvolver algo, pensar algo, trazer uma ideia e ser cortada a todo tempo, e alguém vir e desfazer, né? Exatamente. Então você acha, então não tô servindo aqui, Exato. Né? Você desestimula. Exatamente. Não, você fez, então a gente vai comer a bronca do que foi feito por você, mas não faz mais isso, mas Exato. A gente vai tomar isso como problema nosso também. Exatamente. Não fomos nós que causamos, mas... né? Exatamente. Então, acho que existiu essa confiança muito grande de cada pessoa estar no seu devido departamento. Então, desde que eu assumi todo o marketing, toda a comunicação, assim, eles nunca vieram me questionar do porquê da escolha de um rótulo, de um certificado, de uma ferramenta de comunicação, até porque não é o universo deles. Então, acho que isso foi muito legal da nossa troca geracional e de sucessão. E aí, eu diria para vocês também que
esse reposicionamento da marca, ele foi muito marcante, muito impactante para nossa história dentro da Leti, que é realmente o momento que a gente fez um rebranding completo. E esse rebranding, todo esse reposicionamento mesmo, então é uma mudança de slogan, de logomarca, de posicionamento, mudar a imagem para o consumidor final. Isso foi tudo muito materializado na mudança de embalagem, que aconteceu ali em 2018 também. E a gente mudou para garrafa transparente, então era essa expansão do conceito de transparência, do processo até a embalagem, e também junto com a inovação do A2 aqui no Brasil, que era ainda muito uma novidade, e toda a forma que a gente desenvolveu de comunicação com o consumidor. Então, saía um pouco daquela coisa que para mim estava muito cansativa, muito pasteurizada já do restante do mercado de leite. Então, seja o formato que as marcas estavam se posicionando em redes sociais, um jeito, eu acho que muito arcaico, não engajando com públicos mais jovens. Eu gosto muito do uso de influenciadores como ferramenta. A gente aposta também muito no pilar educação, então trazer pessoas para a fazenda para realmente reaproximar o campo da cidade, fazendo eventos. Eu já levei mães, chefes de cozinha, imprensa, já levei diferentes públicos para lá, fazem o caminho do leite, fazem a visita, a gente fala sobre os produtos. Então, é uma série de ferramentas que ajudam a gente a reposicionar a marca no mercado. É o que restaurante usa muito, né? Para aproximar o cliente, que venha conhecer nossa cozinha, né? Total. E que faz total diferença. Você tem a curiosidade, você pode entrar ali e de você conhecer todo o processo de como é que está sendo feita a sua comida até o prato, né? E isso está muito atrelado. Desculpa. Não, desculpa. Faz total diferença, né? E você comprar aquela marca, porque você conhece todos os processos, você pode conhecer, então eu acho que isso traz um pouquinho mais para perto, traz mais um afago assim, e traz o emocional para você adotar aquela marca como sua. Com certeza, e eu acho que muito relacionado também a esse conceito que está muito em alta, que é o de transparência radical, e que foi também muito potencializado no pós-Covid, né? Rolou essa insegurança alimentar, rolou esse questionamento sobre produções e processos e origem. Então as pessoas, o consumidor, ele tem muito interesse nessa transparência, nesse entender o que tem por trás do alimento que eu tô colocando dentro da minha casa. E aí, enxergar quem são as pessoas por trás, enxergar o que tá acontecendo com a vaca, o que ela tá comendo, onde ela tá dormindo, quais são as práticas que são feitas dentro dessa fazenda até o leite chegar na minha casa. É muito importante, e a gente tenta levar muito isso pro consumidor no sentido de porteiras abertas sempre. E isso acaba desmistificando muito os mitos em relação ao agro, né? E é uma coisa que a gente sente muito na marca de vocês. É muito forte e é muito presente, né? Então, vocês fazem isso de uma forma sublime. Então, a gente pode dizer que você não ter feito ciências agrárias e cumprido a regra da sua casa fez total diferença nesse posicionamento do agro dentro da sua propriedade. Eu fico muito feliz de ouvir de você que você percebe isso por meio da marca, né, do posicionamento da marca, porque eu acredito muito que todos nós que somos parte do agronegócio somos potenciais comunicadores. A gente precisa saber se posicionar, saber se comunicar. Se a gente nos comunica, a gente abre espaço para alguém falar o contrário, falar o oposto, né? Então, é o que eu tento. Eu não sei se eu tô conseguindo, mas eu tento muito, e eu estava falando um pouco de propósito, né? Eu enxergo muito propósito nessa aproximação do campo com a cidade, da gente conseguir contar boas e verdadeiras histórias sobre o agronegócio brasileiro, sobre o que tem acontecido dentro das porteiras para o consumidor urbano. A gente perdeu muito essa conexão e é parte da nossa responsabilidade restabelecer essa ponte. Igual você falou, a gente dá espaço para que mentiras contadas várias vezes se tornem verdade. Quanta gente está falando asneira na internet e é propagado como uma verdade, e a gente tem que fazer isso, a gente tem que propagar a verdade, trazer à tona realmente o que acontece, que as vacas não são maltratadas, que as vacas elas não são feitas só para parirem e darem leite pra gente e a gente explorar esse animal, e o leite não faz mal também, e ainda mais o A2, que você vai falar um pouco, porque tem muita gente que não sabe o que é um leite A2. Então seria legal que você falasse um pouco de quais os benefícios que esse leite tem,
Porque muita gente compra porque acha bonito a embalagem. Eu sou apaixonada por embalagem, eu acho que é o que me ganha primeiro, depois o produto. Enfim, mas isso que você falou é muito importante. Você ter tido essa sacada e essa virada de chave para a sua empresa, eu acho que dá espaço para que o nosso leite cresça e tenha uma visão diferente no mercado. Acho que é super importante um posicionamento muito claro de marca dentro do setor de leite, justamente porque eu acho que a gente está trabalhando com um alimento que está nas nossas vidas há milhares de anos e a gente precisa saber como rejuvenescer público, a gente precisa saber fazer leitura de novas demandas, a gente precisa se transformar com o mundo, mas eu vejo um cenário muito, muito positivo, muito melhor do que em 2018 quando eu entrei. Eu acho que tinha muito mais terrorismo nutricional, eu acho que esses movimentos contrários ao leite estavam muito mais agressivos. Agora a gente já vê uma certa estagnação de alternativas, de bebidas alternativas, de movimentos muito mais agressivos contra o leite. E eu também acredito que tem uma palavra de ordem, assim, que é respeito. A gente precisa respeitar a diversidade. No meu universo é super difícil entender alguém que não consome leite ou derivados. É o que eu consumi a minha vida inteira, desde que eu nasci. Mas faz parte, tá tudo bem. Assim, se você só toma um leite vegetal, tá tudo legal tudo também. Bem, assim, eu acho que é a escolha de cada um. O que o setor não pode aceitar é que as pessoas tomem essas decisões, façam essas escolhas por meio de mitos e de fake terror, news, né? E outras coisas que eles estão lendo ou ouvindo por aí muito superficialmente, que não tem embasamento científico. É isso que a gente não pode deixar acontecer, e por isso o posicionamento é tão importante, né? Para fazer com que essa verdade chegue até a pessoa, que essa pessoa tenha acesso à informação e a partir daí ela tome as decisões para a vida dela. Eu vejo que você viaja muito, sempre está em um supermercado. Eu amo também supermercados. E eu vejo também vender leite. O que é que eu vou inovar? Vou fazer uma garrafa diferente, mas qual o formato? E qual a forma melhor de... E a gente vê que o ser humano é muito capaz de tudo, assim, ele está sempre reinventando, seja uma forma de apresentação diferente de uma embalagem, seja um jeito de não homogeneizar um leite e você tirar a nata ali, que está ali na superfície, mas é o leite ainda, né? Igual você falou na palestra, que eu achei o máximo, eu também eu fico seguindo tudo que você posta. Aí tem o leite da Coca-Cola, que eu acho o máximo também, tem um teor de proteína maior, tem um teor de gordura maior, então o público vai mudando, as pessoas vão mudando, os tempos vão passando e o leite também vai se adequando àquilo ali. Ele não muda, ele é leite sempre, mas ele vai mudar uma característica, ele vai ter um teor de gordura maior, um teor de proteína maior para aquele público ali daquele momento, né? Sim, total. Adorei essa sua fala, assim, porque eu acho tão interessante quando a gente percebe que não precisa ser uma inovação mirabolante, algo que a gente nunca viu na vida. A gente está falando da mesma matéria-prima. Ela tem releituras, ela tem novas embalagens, ela tem novos apelos, ela é apresentada na forma de pó, na forma líquida, na forma da volta do não homogeneizado com o creme, mas a gente está falando do mesmo alimento democrático e super nutritivo que é o leite. Então, isso para mim é realmente um marcador de um cenário positivo mesmo, assim. E até eu acho que um bom exemplo é o A2 sobre tudo isso. Você pediu para eu explicar o que significa o A2, e o A2 não deixa de ser uma volta ao leite original. Então a gente não estava falando até então de A2, mas o que é o A2? É literalmente o leite como sempre foi. É o leite que, se a gente pensar há 5.000 anos, era tudo leite A2. Então, e agora a gente volta falando desse apelo, da fácil digestão e de que resolve o problema de muitas pessoas, mas a gente está falando da mesma matéria-prima. Então, até explicando o A2, basicamente, A2 é a genética, a combinação genética das vacas, que faz com que elas produzam naturalmente um leite apenas com a proteína beta-caseína A2. Quem descobriu isso foi um pesquisador na Nova Zelândia, cerca de 25 anos atrás, e ele ficou muito intrigado com o fato de que muitas pessoas passavam mal ao tomar leite, tinham alguma restrição. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo conhecem alguém que conhece alguém que conhece alguém que... Eu tenho
Você. Intolerância à lactose. Intolerância confirmada. Confirmado. É um exemplo. O A2 não resolve. Resolve. Resolve! Então talvez você não seja intolerante, talvez o seu problema seja único e exclusivamente com a proteína 2. Seu problema não é lactose, é a digestibilidade da proteína. E aí, esse pesquisador começou a pesquisar mais sobre o tema, descobriu isso, e aí eles começaram a segregar o rebanho, fazer teste no rebanho, perceberam que quando eles isolavam as vacas A2, porque o alelo A1, que a vaca foi o único mamífero do planeta que sofreu a mutação, ele é dominante. Então, se essa vaca tem essa combinação, a proteína 1 já vai para o leite. Então, segregando o rebanho, ele tinha um leite naturalmente de fácil digestão, apenas com a proteína 2, que é a mesma encontrada no leite da mulher, então por isso é muito mais natural e de muito mais fácil digestão para o nosso corpo. Percebeu que resolvia grande parte do problema da população, justamente essas pessoas que não conseguem digerir completamente a proteína 1. E os sintomas são muito parecidos com intolerância, então é dor de barriga, enjoo, vômito, inchaço, exatamente. E aí, por isso que muitos falavam da inflamação causada pelo leite. A proteína do mito, inflamatória. não inflama nada, né? Não. E a verdade é essa, assim, se você não tem nenhuma restrição, se você tá tomando o leite e você não tem nenhum problema com ele, você não tem que restringir nada. Você tem que restringir o que te faz mal. Se nada tá te acontecendo, não tem por que você deixar de consumir um alimento tão rico, tão completo. E o que a gente vê hoje, assim, dos meus consumidores, tem essa parte que eu acho incrível, que é de você conseguir resolver problema na vida das pessoas. Então, mãe que tá com a criança pequena e já testou diferentes tipos de leite, a criança tem cólica e não fica bem e tal, e consegue achar um leite A2 e resolve. Quanto pessoas que simplesmente querem algo natural para o organismo e uma digestão leve, e aí também tem outros apelos junto, né? Tem o fato de ser fresco, de ser 100% feito na fazenda, certificado, enfim. Então a gente percebe muito esses dois públicos e é algo que me deixa bastante feliz, assim, no dia a dia, mas é isso, eu acho que toda inovação, ela requer também muito trabalho. Grande parte do meu dia, da minha energia do dia, é focada em como a gente consegue disseminar mais sobre o A2 dentro de um Brasil, criando uma nova cultura, explicando esses novos hábitos, essas novas informações. Vocês foram a primeira fazenda, né, a certificar A2. Uhum. Você buscou inspirações em alguns outros países ou por estudo, ou querendo inovar, surgiu esse estalo? A ideia de transformar nosso rebanho em A2 é mérito 100% do meu pai. Ele é muito inovador, assim, é uma pessoa que ele tá com 60 anos agora. Eu vejo isso no meu pai, eu vejo isso no meu tio, eu vejo isso no meu avô. É impressionante, assim, como o negócio... Eles estão sempre olhando para o futuro, sempre olhando para inovações, o que dá para adaptar, o que dá para modificar. E aí ele estava de olho no mercado e percebeu que a patente caiu na Nova Zelândia. Isso foi entre 2016 e 2017. A gente começou a olhar para o nosso gado na fazenda. Eu nem estava na empresa ainda, quando ele começou a olhar para isso. Aí a gente fez os testes nos animais, precisava de uma amostra do pelo de cada vaca, e aí foi para os Estados Unidos, voltava o laudo genético. Por sorte, a gente tinha bastante animal A2, segregamos o rebanho, e aí no final de 2018, o rebranding da Lete foi ali começo de 2018, final do ano, grande parte da nossa linha já era só A2. E aí hoje 100% da linha, a gente, na verdade agora é fazenda, é praticamente só vacas A2 desde então. Como Letícia comentou, você tem o costume de viajar muito, de estar olhando as gôndolas do supermercado, a gente, né, sempre tá de olho nos seus stories ali, e como você busca essas inovações que estão fora e adapta para a nossa realidade no país? Perfeita pergunta. Acho que eu vou dividir essa resposta em duas coisas. A primeira é que eu estava contando para vocês que eu gostava de moda, né? Sempre gostei. Não deixei de gostar, só deixei de trabalhar com a moda. E eu acho que essa vivência me deu um olhar muito... Eu tive uma relação muito próxima com essa parte toda de tendência, de estética, e que eu adoro esse mercado. E eu acho que isso me ajuda a trazer isso para o universo dos alimentos, para o universo do leite. Então,
eu não tenho budget na minha marca para ficar comprando e encomendando pesquisa, e eu gosto muito dessa parte de tendência, de cool hunting, de olhar o que está acontecendo, comportamento de consumo. Então, quando eu tenho a oportunidade de viajar, eu faço imersões em supermercado mesmo, faço muitas visitas também, visitar fazenda, visitar agroturismo, visitar fábrica. Eu acho que Europa, Estados Unidos tem lugares muito legais para você, voltados assim para o consumidor, para essa aproximação do urbano com o rural. Então eu sempre tento fazer isso de alguma forma. Tem até uma coisa engraçada, quando eu era mais nova, meus pais viajavam muito a convite de empresas para visitar fazendas e produções. E eu falava, mas meu Deus, vocês vão viajar para visitar fazenda de novo? A gente já mora em uma. E hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Assim, é muito difícil eu viajar e não visitar alguma coisa relacionada. E aí a imersão no supermercado sempre analiso muito a parte de leite e derivados. Então vejo quais são os iogurtes, quais são os principais sabores daquele país que eles estão usando, quais são os principais apelos, é proteína, é skyr, é concentrado, olho muito para isso. Dentro da linha de leite, vejo muito o que está acontecendo. Então tem lugar que é o não homogeneizado, tem lugar que é o leite cru, tem lugar que tem muito mais UHT do que fresco. Aí você tem que fazer uma análise também de acordo com o país que você tá. E aí eu olho muito para as embalagens também, olho muito a forma que eles estão se comunicando com os consumidores e tento trazer isso muito para cá. Eu nunca olhei para o mercado brasileiro quando a gente foi fazer o rebranding, nunca, assim. Inclusive eu olho para outras categorias, olho para cosmético, olho, por exemplo, a Hailey Bieber com a Rhode, eu acho que ela tá fazendo uma revolução, assim. Eu olho para essas outras categorias, eu acho que a gente sempre consegue trazer uma inspiração para o nosso universo. Um olhar de inovação e de publicitária, né? Faz total diferença. A gente tenta. E a outra parte que eu ia falar da minha resposta sobre essas oportunidades é que agora eu tô fazendo parte de um programa de bolsa, que é a Nuffield, e que justamente a proposta deles é que a gente consiga adquirir experiências internacionais e trazer uma solução para o agronegócio do meu país. E o meu tema é comunicação e como reaproximar o consumidor do campo, né? Restabelecer esse elo. Então, essas experiências por meio do programa de bolsa da Nuffield tem sido uma coisa muito importante para mim, me ajudado muito de forma geral. Eu espero poder contribuir muito com o país como um todo. Falando nessa comunicação, você acha que esse movimento de rotas de queijos, ali a rota da canastra. Em Pernambuco surgiu um agora também que fala que é a rota do queijo artesanal também. Eu acho que traz muito o pessoal de tipo, urbano para conhecer ali. Você acha que conta muito nisso de comunicação campo-cidade? Super. Eu acho que a gente tem ótimos exemplos já no Brasil, né? Eu enxergo uma janela de oportunidade imensa. Vejo que a gente tem muito potencial em diferentes categorias. Mas, por exemplo, acho que Minas, né, já tem uma pegada assim. Eu tive a oportunidade de ir ali no sul, perto de Bento Gonçalves também. É um negócio que o esquema tá montado, e aí eles conseguem pegar o vinho, o queijo de ovelha, a cachaça, a lã, já unem diferentes produtos, diferentes categorias, e você realmente faz o passeio por esse agroturismo. É uma imersão, né? É uma imersão, e aí então você não tá indo só para visitar a Lete, você tá indo para visitar a carne, o queijo, a lã, a cachaça, o vinho, e aí o seu programa fica muito mais legal, muito mais atrativo pro turista. Então acho que essa oportunidade de a gente fomentar e desenvolver essas regiões, pensando nessa aproximação, é muito interessante. Qual seria o conselho que você daria para os profissionais do agro, né? Para unir esse seu olhar de publicitária, dessa sua experiência com o que nós já vivemos, né? Eu falo nós porque eu, como inserida dentro do agro, vejo que eu tenho, de certa forma, uma certa dificuldade de fazer essa relação campo-cidade, né? Então, qual seria o conselho que você daria? Eu acho que são alguns conselhos, assim, mas é muito importante que a gente faça esse esforço de olhar além da porteira. Eu sei que é difícil, quando a gente fala do produtor de leite no Brasil, é muito difícil você olhar além da porteira sem você saber quanto que você vai receber pelo investimento que você está fazendo no leite,
mas eu acho que é super importante a gente não ficar estagnado e tá sempre entendendo de alguma forma qual é essa demanda que tá vindo por aí. Eu também acho super importante dizer aqui que eu acredito muito quando a gente fala nessa volta, nesse restabelecimento de elo entre consumidor e campo. É essencial falar aqui sobre o protagonismo que a indústria precisa assumir nesse meio, porque é muito difícil para esse produtor conseguir enxergar lá na frente, sendo que tem a indústria aqui no meio. Então, a indústria precisa ter esse papel de conseguir contar a boa e verdadeira história para o consumidor, porque a gente sabe qual é a demanda que vem desse consumidor, e a indústria precisa fazer com que esse produtor que está se adequando, produzindo produtos que estão de acordo com a demanda, seja bem pago e receba um prêmio por esse leite que ele está fazendo chegar até a demanda do consumidor. Então, acho que isso é fundamental. Eu acho que outro conselho talvez seria... É difícil quando a gente fala só do produtor, para ele enxergar esse além, né? Mas a gente tá de olho nas demandas do mundo, assim. Então, feiras, eventos, viagens, oportunidades, trocas, acho que tudo isso ajuda muito de alguma forma. Essa feira, né? Exatamente. Você participar de feiras. É um exemplo perfeito. Ir para o supermercado também é um aprendizado. Sempre analisar comportamento de consumo. Eu costumo dizer assim, e agora que eu tenho visto muito produtos que sejam para levar na bolsa, para a lancheira da criança, que sejam tipo barrinha de queijo. Tá mudando. Você comprava uma barra de queijo de 4 quilos. Hoje você tá buscando um docinho, tipo queijo. Enfim, eu vejo muito isso, o comportamento das pessoas, como muda, né? Uhum. Você antes comprava e hoje todo mundo quer uma coisa mais prática, rápida, então aquilo já muda. Você já tem que estar ligado que a qualquer momento você tem que bolar uma embalagem, uma forma de apresentação diferente para atrair o seu cliente. É verdade. E são tantas camadas, né? Quando a gente fala do país Brasil, olha o tamanho do nosso país, olha a diversidade que tem no nosso país, os diferentes climas. Então, são tantas camadas para a gente olhar quando a gente fala de mercado nichado, quem é o meu público. Acho que o primeiro ponto é entender quem é o seu público, né? E aí você entende de que forma você se posiciona. Então, por exemplo, parte do nosso reposicionamento, que está todo atrelado à comunicação, ao rebranding, depois à embalagem, mas o desenvolvimento do portfólio, ele também está muito atrelado à forma que você se posiciona. A gente fez uma transição durante a minha gestão e da minha irmã, que foi num passado recente, estava muito forte essa parte de industrialização, né? Então, uma busca muito grande por segurança alimentar, para que os alimentos durassem muito, então bastante conservante, bastante estabilizante. E agora a gente vê essa macro tendência de produtos naturais, uma busca super por naturais, por volta ao original, orgânico, exatamente. Então, como que a indústria se adapta a isso? Então, agora a gente está focando muito numa lista de ingredientes super limpa. Então, sem estabilizante, sem corante, sem conservante, buscando alternativas para o açúcar. E esse portfólio, ele reflete muito do seu posicionamento também. Então, hoje na LET, qualquer coisa que eu vá desenvolver, o nosso grande objetivo é sempre que esse produto, óbvio, jamais abra mão de sabor, da qualidade e tudo mais, mas ele precisa ter uma lista limpa, precisa ser sem conservante, sem estabilizante, o mais natural possível. Que é o que comunica com a marca de vocês. Exatamente. Mas isso não é uma verdade para o Brasil inteiro, entende? Então, por isso que acho que são camadas. É o público, né, que vai mandar. Você está inserido em qual mercado, quem você quer atingir, né? Exato. Então, precisa-se entender que eu tenho que ter um público-alvo e a partir dele é que eu vou gerar o produto. Com certeza. Eu não vou estar adaptando o meu produto a todos os públicos. Exatamente. Não dá pra gente agradar todo mundo e eu acho que é fundamental entender quem é o seu consumidor e você resolver o problema dele a partir do que você tem, né, pra oferecer. E não só resolver o problema dele, mas de que forma você se torna mais presente na vida desse consumidor, como que você se aproxima desse consumidor. Essa pegada que a gente vê também da parte por trás, atrás da porteira, né? De vacas livres, vacas só criadas a pasto, já é tendência também, né, no mercado. Eu diria para você o seguinte,
Eu acho que a gente aqui no Brasil tem um desafio, porque não necessariamente, de novo, tem uma resposta certa sobre o que é bem-estar animal, sobre o que é sustentabilidade. A gente tem algumas práticas que são bem-estar animal, a gente tem algumas práticas que resolvem a questão da sustentabilidade. E a gente aqui mora num país quente, um país tropical. Super sazonal. A gente tem vaca holandesa na fazenda, sofre muito com calor, tem estresse térmico. Então, não necessariamente a vaca holandesa está mais feliz num pasto, num dia de sol com mosquito, do que dentro de um estábulo com ventilador, com cama de areia, com sprinkler de água, com acesso a comida e água no posto 24 horas por dia. E eu acho isso super desafiador de contar para o consumidor. É muito o que a gente tenta fazer por meio das nossas redes sociais, mas eu, por exemplo, tive a oportunidade de ir para a Suíça e agora recentemente fui para Nova Zelândia, que é aquela ideia de a vaca solta, pastando. Na Nova Zelândia é exatamente essa imagem. É feliz, mas é porque lá ela tá com a temperatura ideal para ela, né? Na Nova Zelândia tem condições perfeitas para você criar vaca a pasto. Tem vaca na beira da estrada, no pasto, durante muitas horas de estrada que você pegar por lá. Então, eles têm essa condição. E que legal, vendem essa imagem e tá bonito. No Nordeste, eu acho que a vaca feliz seria criada lá no estábulo. Com acesso à ventilação. Que é o que tá mudando muito. O Nordeste tá se modernizando, tá trazendo tecnificação. Total. E tá trazendo os compost, né? Então, eu acho que a vaca feliz hoje é do compost. Exatamente. Dentro do Nordeste. Exatamente, eu também acho. E aí eu acho que ficam duas mensagens muito importantes pra gente, que a primeira é como o desafio de contar isso para o consumidor, que entre muitas aspas não é o que está aparecendo como natural em outros países, como a Nova Zelândia. E a outra mensagem é a importância da gente estar unido como setor, porque não adianta a gente ficar aqui brigando e você falando, não, pasto é muito melhor, essa é a solução para a sustentabilidade. Eu vou falar, não, a solução para o bem-estar animal é o freestall, é o estábulo, é o compost. Não adianta, porque são algumas respostas, dependendo do contexto, dependendo da camada, dependendo do que a gente está falando. E eu acho fundamental que o setor esteja unido e passe uma mensagem uníssona para o consumidor. Até porque nós somos uma engrenagem, né? E aí, para cada parte dessa engrenagem funcionar, a gente precisa ter essa visão de união, né? E acho que, de certa forma, a gente perde muito por não ter ainda essa mensagem unificada, por não ter um setor que consegue enxergar que eu não sou sua concorrente. Eu estou trabalhando junto com você para desenvolver o nosso setor. Então, isso é uma mensagem muito importante que a gente tem que deixar. Super, super. Eu sempre digo que eu nasci numa casa que nunca se falou mal de leite. Nunca. Mesmo a gente sempre produziu leite tipo A, leite fresco, mas nunca se fala do leite UHT, por exemplo. E aí eu acho que, de novo, esse aprendizado das camadas, das diferentes culturas, dos diferentes acessos, o leite UHT tem um papel fundamental no nosso país, com um país tão grande, com dificuldade de logística refrigerada. Ele precisa, quantas crianças estão tendo acesso ao leite UHT e isso está resolvendo um problema de nutrição. Então, eu acho que eu cresci muito com isso. E aí, a partir disso, quando a gente está posicionando a marca, vamos falar bem de tudo que a gente tem, mas para você falar bem do que você tem, para você falar sobre os seus benefícios, você não precisa falar mal do outro. Eu acho que isso é muito importante que a cadeia entenda, né? Vamos falar mal do refrigerante, né? Vamos fazer o stomach share que a gente fala, né? Vamos brigar com outros produtos, não entre o leite. Entre o leite, exato. Diana, qual seria o conselho que você daria para as mulheres dessa geração que querem entrar no agro e que tem receio? Você é uma profissional super jovem, nós vimos que você tem todo o apoio da sua família e você, de certa forma, é de uma área que a gente poderia dizer, não tem a ver com o agro, mas você está lá fazendo o seu papel de uma maneira sublime, né? Então, o que você diria para essas novas profissionais? Eu diria, aguentem firme, fiquem fortes, assim, cuidem da saúde mental, mas aprendam a se posicionar. Eu acho que trabalhem a sua autoestima para conseguir se posicionar é muito importante. Eu acho que
é um privilégio a gente poder se posicionar e não deveria ser, né? A gente deveria poder se posicionar da forma que fosse, no ambiente que fosse. E aí eu não diria só para as mulheres, eu acho que é fundamental trazer os homens para essa discussão, porque eu acho que pessoas que estão em papéis de liderança, e ainda a gente vê muito essa discrepância, especialmente no agronegócio, essas pessoas são fundamentais para trazerem essas mulheres para a gente ter mais equidade dentro do setor. Então, esses valores, para que a gente tenha mais equidade, eles precisam ser transbordados. Quando eu falo que eu tenho esse privilégio na minha família, eu nunca tive nenhum problema também dentro da empresa, porque os valores do meu pai, do meu tio, do meu avô transbordaram para os colaboradores, então a relação sempre foi muito boa e é com certeza uma das coisas que eu tento fazer muito dentro do que está no meu alcance na empresa, de dar lugar para essas mulheres, de empoderar essas mulheres, de dar espaço, de ter representatividade, de contribuir para a capacitação. Como o negócio não tem equidade, né? Como na corrida da vida, o homem sai aqui e a mulher sai aqui, a gente precisa, equidade é justamente isso, né? É fazer com que essa mulher consiga chegar aqui e aí os líderes... A partida seja igual, né? Seja todo mundo no mesmo ponto de largada. Exatamente. E é a partir daqui que a gente precisa falar sobre todas essas contribuições e ferramentas que a gente pode dar para essas mulheres. Mas, enfim, também estou muito aberta para quem quiser conversar, me mandar mensagem. Eu adoro falar sobre isso. Eu já ouvi muitas histórias de dificuldade de lidar com sucessão, com parentes, com homens. E eu acho que é uma luta diária e seguimos muito juntas. Eu acho. E primeiro a gente deve se conhecer, né? Depois a gente luta pelo que a gente acredita. Porque não adianta, eu nem me conheço, não sei nem o que eu quero, não sei nem qual é o meu propósito aqui, o que é que eu tô fazendo aqui. Total. Né? Total. Primeiro eu me conheço, depois eu vou pra guerra. Exato, né? Exatamente. Firme e forte. É isso. Diana, esse olhar de inovação que você trouxe, todo esse conceito que a gente tá vendo você falar com um brilho no olhar, ele vem de uma sequência de estudos e de olhares diferentes, né? Então, não é só o conhecimento da vaca dá leite, o leite A2 é dessa forma, né? Você conseguiu agregar de outras formas. Então, você diria que para nós, profissionais do agro, é necessário também a gente sair da caixinha e olhar vários setores? Ai, com certeza. Eu acho que é muito importante a gente olhar para o mundo mesmo. Não adianta a gente ficar, né, no nosso sítio, na nossa fazenda, no nosso cercadinho e não tá olhando para o que está de fato acontecendo no mundo. E porque no fim é tão além do leite, é tão... Hoje a gente fala que a gente não vende, eu não tô vendendo mais só leite, só o valor nutricional do alimento, a gente tá vendendo a nossa história, nossos propósitos, nossos valores. Então, para você implementar isso no seu produto, você tem que estar envolvendo muitas outras faces. Você tá vendendo todas as certificações que tem ali no seu leite. Exato. Tá vendendo toda a história da família também, porque vai carregar dali. O produto também vai carregar de histórias, né? Com certeza. Ele conta uma história, o leite. Com certeza. E é muito, exatamente, acho que a palavra história resume muito bem isso, porque no fim, muito por meio de um bom storytelling que a gente consegue se conectar a esse consumidor. Pelo storytelling a gente consegue passar informações técnicas, informações nutricionais, a gente consegue contar nossa história, a gente consegue falar de sustentabilidade, a gente consegue falar de bem-estar animal, a gente consegue explicar tudo por meio de uma forma que você cativa esse consumidor e especialmente essa pessoa que nunca viveu da mesma realidade que a nossa. Eu acho que esse é um baita de um aprendizado. Como eu falo a mesma linguagem de alguém que nunca botou o pé na terra. A gente às vezes está tão acostumada com termos, com conceitos que você já presume que a outra pessoa saiba, mas... A gente estava falando agora há pouco também sobre isso. A comunicação é muito importante, porque às vezes você acha tão simples, para mim é tão simples entender que uma vaca dá leite, que para outra pessoa que nunca foi numa fazenda é um mistério. Como é que essa vaca dá leite, né? E vaca não dá leite, na verdade, você tira, né? Enfim, mas é a forma de comunicação que você tem de ligar ali aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum para ela vir conhecer e realmente comprar a história que está ali atrelada àquele produto. Exato. E eu acho que o que me ajudou muito foi isso, foi ter nascido na fazenda e depois ter vivido em São Paulo. Foi esse choque de realidade, foi algo que nos trouxe muito insight, porque foi
enxergar nos nossos melhores amigos muitas dúvidas muito básicas sobre leite, que para mim eram, assim, obviedades. Só olha assim e faz, como é que esse menino não sabe, né? Mas a gente, como é que você não sabe o que é um leite tipo A? Eu falava assim, tudo bem, o A2 a gente, tudo bem, mas assim, um leite fresco. Então, acho que isso ajudou muito a ter esses insights de como traduzir conceitos na mesma linguagem desse consumidor urbano. Porque o óbvio precisa ser dito. Precisa. Você tá dentro daquela realidade que às vezes você acha que é uma realidade monótona, mas é porque você tá vivendo aquilo ali. Mas para uma série de pessoas é uma novidade, né? Total. A gente vive no automático, né? De respostas, de saber o que é que tá acontecendo e como resolver. Mas uma pessoa que não sabe, aquilo ali tudo é novidade, né? E aí eu acho que a gente tem um desafio no Brasil também, que são encontrar agências e pessoas de comunicação que consigam ter esse repertório do campo para passar isso para o consumidor. Então, agora eu tô com uma pessoa me ajudando lá, que a formação dela é de zootecnia com marketing. E é muito legal, porque o que eu já tive de retrabalho, pegar uma agência de São Paulo, na primeira pergunta do consumidor ali, que agora Instagram e rede social virou saque também, né? Você tem que trabalhar com atendimento por ali. A pessoa, na primeira pergunta mais complicada, assim, do que a vaca come, qual é a composição da ração, a pessoa já fala, meu Deus do céu, eu não faço ideia. Então você tem alguém que tenha esse repertório para conseguir ajudar nisso. Conta, né? É isso, a gente queria te agradecer, Diana. Foi uma conversa super enriquecedora, principalmente para as pessoas que ainda tinham alguma dúvida sobre o A2, também sobre o marketing, tudo que você fez pela cadeia também, que você contribuiu muito, porque foram vocês os pioneiros do A2A2 aqui no Brasil. E a gente queria te agradecer bastante por ter aceitado o convite de participar desse bate-papo hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer enorme. Uma conversa muito boa, que flui com muita facilidade. Obrigada demais. E que bom que você seguiu a regra da sua família e não fez nada nas ciências agrárias. E aí a gente volta de forma genuína com outros olhares, não é? Agregando, né? Exatamente. Assim espero. E Obrigada enriquecendo demais. nossa cadeia. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras gentis de vocês. Obrigada. Minha gente, as redes sociais de Diana também vão ficar aqui embaixo para vocês seguirem e acompanharem a jornada dela nessa empreitada que é trabalhar com leite, ser do agro. Todas as informações vão estar aqui embaixo no link da bio. E assistam, compartilhem, mandem para os amigos de vocês, ativem o sininho, eu já falei tanto que eu esqueço. E é isso, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.